Salve galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o que eu falo pra você, não sei a hora que você está assistindo essa aula, mas eu vou resolver com vocês aqui agora a nossa prova da UFMS, UFMS Vestibular 2018, tá? Essa prova aqui foi a primeira prova que a UFMS lançou depois que ela retornou com o seu vestibular tradicional, né? Então vamos resolvê-la. Bem, são 5 questões de química, tá? A prova de química tem 5 questões, são 5 questões bacanas, conteudistas, que nós vamos ver aqui agora, tá? Vamos lá, ó, já deixei separadinhas todas elas para a gente poder resolver, ok? A primeira é uma questão de cálculo estequiométrico, que vai falar a respeito de fermentação, né? No processo de produção de cervejas, uma das reações utilizadas é a fermentação alcoólica, que consiste na conversão de açúcares, como a glicose, em álcool etílico. A equação química dessa reação é essa daqui. Bom, então tá aqui, ó. Essa daqui seria a equação de fermentação da glicose. Glicose se transformando em etanol mais gás carbônico, tá? E daí ele fala bem assim: considerando um processo de conversão com eficiência de 85%. Primeiro detalhe, quando eu falar para você de eficiência, eu estou me referindo ao rendimento. Então, o rendimento dessa reação é de quanto? 85%. Vou deixar isso aqui bem claro. A pergunta é: qual é a massa de etanol? Qual será a massa de etanol obtida na fermentação de 100 kg de glicose? Então peraí. Você lembra que para fazer estequiometria, o primeiro passo que nós temos é definir as substâncias de interesse. Uma é o etanol, né, que é o que ele quer saber. Ele quer saber, inclusive, qual é a massa do etanol. A pergunta é: qual é a massa do etanol, certo? Obtida a partir de 100 kg de glicose. Opa, aqui ele me deu um dado, é a glicose. Então, quando ele fala que tem 100 kg de glicose, ele também está trabalhando com massa. Então é uma estequiometria do tipo massa com massa. Então vamos recordar como é que a gente faz? Estequiometria é a coisa mais fácil do mundo. Lembra? Ó, para você fazer estequiometria, a gente tinha que pensar assim. Em primeiro lugar, eu tinha que olhar para a equação. A equação manda 1 de glicose para 2 de etanol. Eu vou reproduzir isso aqui embaixo para a gente, tá? Ó, 1 de glicose, que é C6H12O6, tá bom? Para 2, ó, formando 2 de etanol, que é o C2H5OH. Detalhe, é uma estequiometria do tipo massa-massa. Massa para glicose e massa para o etanol. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Como é que a gente montava a estequiometria? Como eu acabei de dizer, a primeira linha a gente coloca os dados da equação. E a equação está mandando 1 desse cara para 2 desse daqui. Então eu coloco 1 para 2. Agora, você se lembra que esse 1 para 2, na verdade, representa a proporção em mols. É 1 mol de glicose para 2 mols de etanol. Porém, essa questão não está falando de massa. Essa questão, perdão, não está falando de mol, está falando de massa. Então é necessário que a gente faça um ajuste. E o que é o ajuste de cada um? É multiplicar cada uma dessas substâncias por sua respectiva massa molar. Se você calcular a massa molar da glicose, né, porque ele deu as massas atômicas, você vai chegar no valor de 180 gramas por mol. Se você calcular a massa molar do etanol, ou seja, a massa de 1 mol de etanol, você vai chegar no valor de 46 gramas por mol. Então, esse primeiro aqui eu multiplico por 180. Esse segundo aqui eu multiplico por 46. Ótimo. Então, ó, cada 180 gramas de glicose produz 2 vezes 46 gramas de etanol. Assim como 100 quilogramas de glicose, notando que se eu coloco em quilograma, a minha resposta automaticamente sai em quilograma também. Aqui eu vou colocar o X. Só que aí você tem que lembrar de uma coisa que seu professor te ensinou em aula, né? Como é que a gente vai embutir esse rendimento que ele me deu? Lembra da regrinha do prrr? O que era a regrinha do prrr? A pureza sempre você colocaria embaixo na esquerda e o rendimento a gente colocaria em cima na direita, tá? Aí você fala: ui, mas espera aí, ele não falou nada de pureza, o texto não falou de pureza. Ora, então a gente simplesmente elimina a pureza. Isso quer dizer que ela é de 100%. Agora, o rendimento eu vou colocar aqui, ó. Onde tem o rendimento eu vou pôr. Ele não falou que é de 85%, então a gente substitui por 0,85. Lembrando que para usar essa regra, a gente tem obrigatoriamente que calcular esse valor, né, na sua forma decimal.
Tudo bem? Agora eu vou resolver essa continha e vou descobrir direto a resposta. Vamos lá? Vou fazer aqui, ó. Dá uma olhadinha. 100 vezes 2 vezes 46 vezes 0,85 dividido isso tudo por 180. Eu vou chegar num valor aqui de 43,44 quilogramas. Então, essa é a resposta da nossa primeira questão. Alternativa E, 43,44. Foi um bom começo, né? A UFMS retorna aí com uma questão de estequiometria. Justíssimo, justíssimo. Agora a gente vai para a próxima questão. Questão número 27, uma questão teórica falando de radioatividade. Muita atenção já no enunciado, tá? Ele diz bem assim: o fenômeno conhecido por radioatividade resulta de átomos que, por apresentarem, presta atenção, instabilidade nuclear, emitem radiações e partículas, olha agora, a título de aquisição de estabilidade. Então, o que ele está dizendo para você? Quando eu sou radioativo, olha aqui, ó, quando eu sou radioativo, certo? Deixa eu colocar aqui, radioativo. Isso quer dizer que eu vou emitir radiações. Então, um átomo X, ele emite radiações e se transforma num átomo Y. Ele fala que isso acontece a título de aquisição de estabilidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse átomo Y é mais estável do que o átomo X. Ou seja, o elemento formado tem que ser mais estável do que o átomo que o gerou. Essa é a ideia da radioatividade. Você emite radiação para ficar mais estável do que antes, ok? Agora vai lá, ó. Ele quer saber o que é correto sobre radioatividade. Primeira, precisa ser induzida, não ocorrendo, não existindo caso de ocorrência espontânea na natureza? Completamente falso, né? Claro que existe radioatividade natural. Existe sim. Ele colocou para você que não existe. Por exemplo, o urânio é radioativo, naturalmente radioativo, né? Então tá falsa. Segunda, tem o núcleo do átomo formado mais instável que o núcleo do átomo emissor. Bom, claro que não. O núcleo do átomo gerado tem que ser mais estável. Ele falou isso para você no enunciado, a título de aquisição de estabilidade. Então a B também está falsa. Letra C. Permitiu o conhecimento dos dois únicos, olha a palavrinha, dos dois únicos tipos de radiação nuclear existente, as do tipo alfa e do tipo beta. Pelo amor de Deus, a gente tem alfa, né, que é aquela mais 2 e 4, a gente tem a beta, que é menos 1 e 0, mas a gente também tem o gama, que é 0 e 0, a gente tem o pósitron, que é o beta positivo, mais 1 e 0, você tem um neutrino, que é 0 e 0. Moral da história, tem um monte de radiação, um monte de partícula diferente, então está falsa essa daqui, tá? Letra C, falsa também. Agora vamos lá, letra E, eu vou pular a letra D, depois eu comento a D. Possibilita a radiação artificial ou induzida, então ó, artificial, presta atenção, artificial ou induzida, que consiste num processo natural. Pelo amor de Deus, se ela é artificial, ela não é natural, então tá falsa. Você agora vai pensar assim, então a letra D é a resposta, né? Vamos ler a D. É um fenômeno único e exclusivo do núcleo do átomo. Bom, você deve pensar assim, radioatividade é um fenômeno nuclear, vou até escrever, né? Radioatividade, ó, tem a ver com um fenômeno, olha aqui, ó, fenômeno nuclear, não é? É um fenômeno nuclear. Mas aí o que acontece? Esse item aqui também está falso. Essa questão aqui, ela foi anulada. Ela foi anulada. Aí você fala, Rui, mas não faz sentido. Cara, não faz sentido. Porque, peraí, se ele falou que é um fenômeno único e exclusivo do núcleo, não tá certo? Não, não tá. Porque quando eu falo pra você que ele é único e exclusivo do núcleo do átomo, quer dizer que nada vai afetar na eletrosfera. Ou que a eletrosfera não pode causar nada no núcleo. E eu vou falar uma coisa pra você. Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, mas você sabia que existe um fenômeno chamado captura eletrônica? Imagine que isso daqui seja o núcleo de um átomo, tudo bem? O núcleo de um átomo. Imagine um elétron que esteja na primeira camada, não é a camada de valência, é a camada mais próxima do núcleo. Você sabia que esse elétron pode cair lá no núcleo e o núcleo capturar esse elétron? Quando o núcleo captura o elétron, acontece o efeito contrário à beta. Você lembra que na beta, um elemento X ele vai aumentar o seu número atômico em uma casa. Nesse caso, caso ele capture um elétron, ele vai diminuir em uma casa. Então, o que eu estou falando para você? A eletrosfera, ela pode afetar no elemento químico. Ou seja, eu não posso falar que esse é um fenômeno único e exclusivo do núcleo do átomo. Por quê? Porque se eu falo que é único e exclusivo do núcleo, a eletrosfera não poderia ser mexida, tá? E ela pode sim, e muitas vezes é mexida por conta disso.
Fechou? Então, questãozinha anulada por um detalhe, ok? Vamos para a próxima, questão 28. O estudo das forças de interação entre os átomos, permitindo a formação de moléculas, agrupamentos de átomos ou sólidos iônicos, se insere no campo das ligações químicas. Sobre o comportamento das ligações químicas, assinale a alternativa que contém a correta. Então, essa questão basicamente vai falar sobre ligações químicas. Esse é o assunto. Vamos lá então. Ó. Primeira, a ligação iônica, preste atenção, estamos falando de ligação iônica, consiste numa repulsão eletrostática entre íons de cargas opostas. Cara, você não precisa nem saber de química para saber que esse item está errado. Porque, peraí, se são cargas opostas se atraem e não repelem. Então tá errado isso daqui. Então é o contrário, a ligação iônica é a atração entre íons de cargas opostas. Letra B de bola. A ligação covalente consiste em um par de elétrons compartilhados entre dois átomos. Ponto. Até aqui tudo ok. Ligação covalente é o compartilhamento. Denomina-se ligação covalente coordenada. Lembrando, criaturinha, quando eu falo de ligação covalente coordenada, na realidade eu estou falando de ligação dativa. Tudo bem? Ligação dativa. Então, denomina-se dativa quando cada um dos elétrons de um par, né, compartilhado provém de átomos diferentes. Peraí, ele falou que a dativa é quando um elétron vem de um átomo e o outro elétron vem do outro. Tá errado, né? Aí, vamos continuar. E ele fala e ligação covalente normal, quando ambos os elétrons do par são provenientes apenas de um dos átomos da ligação. Ele colocou ao contrário. A covalente normal é quando um elétron vem de cada átomo. Deixa eu te dar o exemplo mais trivial de todos. A molequinha de água, tá? HOH. Vamos imaginar o que é água? O oxigênio é um elemento da família 6A, então ele tem 6 elétrons na camada de valência. O hidrogênio tem um só, tá aqui hidrogênio com um só. Tá vendo essa ligação aqui? São ligações covalentes normais, porque um elétron veio do H e outro elétron veio do O. Um elétron veio do H, um elétron veio do O. Isso é a covalente normal. Agora vamos supor que se aproxime dessa molécula um próton. Ou seja, um H+. Você lembra que o H+, ele não tem nenhum elétron. O H+, não tem nenhum elétron, porque o H só tem um. Mas se ele está com carga positiva, é porque ele perdeu o único elétron que ele tinha. Logo, esse cara aqui, ó, vou escrever para você, tá? Não tem nenhum elétron, tá certo? Não tem nenhum elétron. Esse cara está completamente instável. Você lembra que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, né? Então, o que acontece? Esse cara aqui agora pode receber o que nós chamamos de ligação covalente coordenada, ou dativa. Você está vendo esse par eletrônico do oxigênio aqui? Ele vai compartilhar com esse hidrogênio. E eu vou te mostrar como é que vai ficar. Ó, primeiro eu vou copiar do jeitinho que estava. HOH, tá? Ó, elétron do O, aqui elétron do H, aqui elétron do O, aqui elétron do H. Agora eu vou colocar mais uma ligação. Só que nessa ligação com hidrogênio, presta atenção aqui, ó. Os 2 elétrons são do O, são os vermelhinhos. Tá vendo esses 2 elétrons aqui? São os elétrons da ligação. Ele está compartilhando, fazendo a dativa. E ainda sobra um par eletrônico aqui em cima. O detalhe é que esse cara fica com uma carga positiva, já que o hidrogênio entrou com uma carga positiva, né? Então pronto, isso é o que eu tinha que mostrar para você. Isso é ligação covalente normal, quando um elétron vem de cada átomo, e isso é a dativa. Você notou que no fim das contas as ligações são idênticas, né? É tudo ligação simples, tá bom? Só que na dativa os 2 elétrons vieram de um átomo só, que no caso é o oxigênio, tá? Então está ao contrário esse item. Próximo. Por meio dos valores de entalpia da reação, é possível predizer a ocorrência ou não de uma reação química. Deixa eu já adiantar uma coisa. Essa era a resposta que inicialmente estava dita como correta, tá? Mas já tem um erro grave aqui. Com os valores da variação de entalpia, ele falou que é possível predizer a ocorrência ou não de uma reação. Não, não é possível. Com a variação de entalpia, não é possível, tá? Não é possível fazer isso. Por quê? Para prever a espontaneidade de uma reação, olha aqui, ó. Para prever a espontaneidade de uma reação, tá certo? A gente não basta usar apenas a entalpia. Eu tenho que utilizar uma função chamada energia livre, ou energia livre de Gibbs.
quem foi meu aluno no curso, tá? Eu dei isso numa aula extra para vocês assistirem. Entropia e energia livre de Gibbs. Para quem era meu aluno no colégio, eu também coloquei essa aula disponível para vocês assistirem no meu canal do YouTube, tá? Então, ó, ΔG é igual a ΔH menos T vezes ΔS. O que seria o ΔG? ΔG é a variação da energia livre. Tudo bem? Ela que dá a espontaneidade do processo. ΔH é a variação da entalpia. Presta atenção, esse T que tem aqui é temperatura, tá? E esse ΔS que você está enxergando aqui, tá? Seria a variação da entropia. Lembrando que entropia mede a desordem de um sistema, tá? O detalhe é que para ser espontâneo o processo, tá? O ΔG tem que ser negativo. Para ser espontâneo, o ΔG tem que ser negativo. Aí a gente diz que o processo é espontâneo. Caso ele dê positivo, o processo é não espontâneo. Ou seja, só a entalpia não me diz nada. Eu preciso do conjunto entre entalpia, temperatura e entropia. Aí sim a gente prevê a espontaneidade, tá? Então tá errado isso daqui. A parte final tá tudo certo, ó. Reações exotérmicas com ΔH negativo são consideradas energeticamente favoráveis, uma vez que durante o curso reacional o sistema altera-se para um estado de menor energia. Isso tá certo. Numa reação exotérmica eu libero calor, né? Libera calor. E como consequência, diminui a energia do sistema. Logo, ele fica mais estável. Lembra, na química, tudo que tem pouca energia é mais estável. Esse é o grande detalhe daqui. Fechou? Mas assim, tá errado por conta dessa parte inicial. Próxima, nas ligações iônicas, os íons formados pela transferência de um ou mais elétrons, resultando em íons positivos, são denominados ânions. Pelo amor de Deus, não, né? A gente aprende isso lá no comecinho da química. Íon positivo não é ânion, e sim cátion. E agora ele vai inverter também do outro. Já aqueles que tendem a ganhar elétrons, resultando em íons negativos, são denominados cátions. Não, quem ganha elétron é denominado ânion, tá? Então ele inverteu. Fechou? Próxima, a ligação metálica consiste na ligação entre metais e não metais. Criatura, pelo amor de Deus, se ela é metálica, ela é entre metais. Quando o cara coloca não metais para você, já está errado. Então nós não temos resposta. Essa questão também foi anulada. Inicialmente a resposta era para ser a letra C, tá? Mas por conta dessa falha que ele colocou aqui a respeito de predizer a ocorrência ou não da reação, ela acabou sendo anulada. Ok? Agora a gente vai para a próxima, tá? Questão de número 29. Presta atenção. A cinética química dedica-se ao estudo da velocidade de uma reação química e os fatores que a influenciam. Ter conhecimento sobre esses fatores possibilita o controle da formação de produtos, uma vez que, em determinados casos, faz-se necessário que uma reação ocorra mais rapidamente ou mais lentamente. Sobre os fatores que influenciam nas reações, né, na cinética da reação, ele quer saber o que é correto. Vamos lá para a primeira? Ó, vamos lá. Ao aumentar a temperatura de um sistema, aumenta-se a energia das moléculas reagentes. Correto, né? Aumentou a temperatura, as moléculas se movem mais, ficam mais energéticas. E, consequentemente, o número de colisões efetivas. Claro, se eu estou me movimentando mais, eu vou colidir mais, tá certo? Assim, quanto maior for a temperatura do sistema, maior a velocidade da reação. Tudo perfeito, letra A é a resposta, certo? Tudo ok. Aumentou a temperatura, aumenta a frequência de colisões, aumenta a rapidez do processo. Agora a gente vai ver as demais para ver o que tem de errado. B. A chamada lei da ação das massas postula que num certo instante... Primeiro, deixa eu te falar aqui. O que era a lei da ação das massas? Vamos recordar? Lembra quando a gente tem uma reação A mais B formando C? Tudo bem? Esses carinhas aqui são os reagentes, não é? Lembra da lei cinética? V é igual a K, que multiplica a concentração de A elevado a X, onde X é a ordem do A, vezes a concentração do B elevado a Y. Isso é a lei da ação das massas, ou lei cinética, ou lei de Gutenberg e Wade. Tá? Ela mostra a dependência da velocidade com a concentração dos reagentes. Perceba, ele fala assim, essa lei postula que num certo instante, a uma determinada temperatura, a velocidade de uma reação é inversamente proporcional ao produto das concentrações. Não, ó, ele é diretamente proporcional. Quanto maior é a concentração desses caras, maior vai ser a velocidade, né? Então não é inversamente proporcional, e sim diretamente. Próxima. Para que uma reação ocorra, é necessário que as moléculas dos reagentes colidam de modo efetivo.
Perfeito, perfeito, perfeito. Tem que ter colisão efetiva. A superfície de contato dos reagentes não influi na probabilidade de ocorrência de choques. Pelo amor de Deus, a gente sabe que a superfície de contato ela influencia sim. Claro que ela influencia. Quanto maior for a superfície de contato, maior é a velocidade da reação. Lembrando que a gente aumenta a superfície de contato, aumentando a fragmentação do material. Quanto mais quebrado, quanto mais fragmentado é o material, tá? Mais rápido ele reage. Ok? Próxima. Então, por enquanto, só a letra A que está correta. As outras têm erros aqui, né? Letra D. Alterações de pressão no sistema reacional, independentemente do estado físico, não exercem influência na velocidade. Pelo amor de Deus, a gente sabe que quando o sistema for gasoso, a pressão é muito importante. Ela influencia de maneira direta. Quanto maior for a pressão sobre um sistema gasoso, maior será a velocidade da reação. Falsa. Última, catalisadores são substâncias capazes de acelerar a velocidade das reações. Certinho, o catalisador acelera a reação, porém são totalmente consumidos durante a reação. Tá cagado, eles não são consumidos. Grava, catalisadores não são consumidos, nunca são consumidos. A concentração deles é constante. E é por isso que a nossa resposta da questão 29 é a letra A, apenas a A. Tudo bem? Agora vamos ver a próxima e última. Vamos lá, uma questãozinha aqui sobre conhecimento bem geralzão. Parte expressiva da liberação de carbono na atmosfera fica bem longe da fumaça liberada por usinas ou carros. Presta atenção. Um novo estudo do Chatham House, o Real Instituto de Relações Internacionais do Reino Unido, indica que cerca de 15% dos poluentes que levam ao aquecimento global são provenientes da pecuária. O gás emitido, ele quer saber o gás emitido por esse setor da economia que tem maior impacto no efeito estufa é quem? Peraí, vamos pensar, né? Quando eu penso em pecuária, quando a gente pensa em bovinos, vocês se lembram que o arroto da vaca, o arroto da vaca, tá certo? Assim como o peido da vaca, eles emitem qual gás para a atmosfera? Cara, eles emitem o metano. Você sabia que o metano, de cuja fórmula é CH4, ele causa um efeito estufa mais de 20 vezes maior do que o CO2 quando a gente compara uma molécula com outra? Uma molécula de metano causa um efeito estufa mais de 20 vezes maior que uma molécula de CO2. Então a gente precisa de mais de 20 moléculas de CO2 para ser igual ao metano, tá certo? Então é desse gás que ele estava falando. Beleza? Então, olha que bacana. A gente conseguiu resolver essa provinha aqui. Não foi difícil, tá? Primeira prova, infelizmente, teve esse probleminha das duas questões anuladas, mas eu acho que a UFMS começou de maneira bacana. Tirando os erros, ela começou de maneira bacana. Foi uma boa prova, sim. Ok? Gente, é isso aí. Agora eu vou resolver outras provas com vocês. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abração e tchau, tchau.